Boa noite, amigos, boa noite, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. É com muita alegria que recebo vocês aqui neste canal, onde nós procuramos estudar mais sobre os ensinamentos de Jesus, procuramos orar, estarmos conectados com energias positivas, com vibrações de luz, de saúde, de paz, de amor, de fraternidade. É muito bom estar com vocês aqui nesta noite, iniciando a semana, este pequeno ciclo, né, que nós temos para refletirmos, para buscarmos fazer dessa semana, deste dia, desta noite, deste momento, mais um dia, mais uma semana, mais uma noite, mais um momento especial de aprendizados, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela participação de todos. Aqui nós temos Antônio, boa noite, Fátima Rossi, boa noite, Didi, boa noite, Marisa, querida, quanto tempo, boa noite, Fernanda, boa noite, que bom que você está aqui bem recuperada, né? Boa noite a todos aqueles que não colocam mensagem aqui no chat ao vivo, mas que estão conosco sempre nos dando esse apoio, essa força. Nesse momento, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que abençoe cada um de nós aqui unidos em estudo e oração. Que Jesus abençoe os nossos lares, aqueles que estão com os nossos lares, que abençoe todos aqueles nossos irmãos que estão necessitando de encaminhamento para os hospitais e escolas no plano maior. Que Jesus abençoe os nossos locais de estudo, de trabalho, que também abençoe a toda a humanidade, principalmente aos nossos irmãos que neste momento padecem do sofrimento físico, moral, espiritual. Assim que nós possamos, ao fazer esse estudo, doarmos as nossas melhores energias para que sejam transmutadas em medicamentos e encaminhadas pela espiritualidade superior a todos aqueles necessitados. Que os nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados sejam também abençoados. E pedimos também para que nós tenhamos a intuição da fala, para que nós tenhamos a oportunidade do aprendizado, da reflexão, a oportunidade da mudança no nosso eu e na nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo e oração. Boa noite, Ju, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Hoje nós vamos estudar este livro, o nome é Ceifa de Luz. Ceifa de Luz também é um dos livros da coleção Fonte Viva, e Ceifa de Luz é um livro de mensagens, né? Autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 22, cujo título é Renovação em Amor. Tem uma passagem evangélica que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo de Tarso. Vamos ver os comentários, né, os ensinamentos de Emmanuel sobre essa passagem evangélica. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual, com que fomos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação,
capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Eu vou dar uma pausa neste primeiro parágrafo para que a gente comente por partes. Olha que coisa maravilhosa Emmanuel nos lembra, né? Quando nós tivermos a visita das crises, e todos nós em algum momento temos, né? Que a gente possa meditar. O que significa meditar diante de uma crise? Significa parar, pensar, né? Observar que crise é essa, quando começou, o que eu preciso de fazer diante dessa crise, qual é o meu aprendizado, quem pode me ajudar, a quem eu posso buscar um socorro, né? Então, meditemos nos princípios de causa e efeito. O que é o princípio de causa e efeito? A lei de causa e efeito é uma lei divina. Não foi criada por nenhum homem, foi criada pelo nosso Pai. Então, a lei de causa e efeito é: nós plantamos e depois colhemos o que plantamos. O plantio é livre, tem um livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória de acordo com aquele plantio. Se nós somos imprevidentes e não guardamos em nós os tesouros da alma, quando necessitarmos de termos uma força espiritual, estaremos vazios e muitas vezes não conseguiremos nos manter em pé. Só conseguiremos melhorar se nós buscarmos esses tesouros da alma, né? Que nos fortalecem o espírito. Então, a lei de causa e efeito muitas vezes me coloca diante de pessoas que foram inimigos em outra vida e que agora renascem no mesmo núcleo familiar para que nós aprendamos a nos amar. Muitas das vezes, aqueles que nos perseguem foram em outras vidas perseguidos por nós. Isso não quer dizer que nós sempre devemos falar amém para as agressões, para os desrespeitos e tudo mais. Não é isso que Emmanuel fala aqui. Emmanuel fala em causa e efeito. Causa e efeito é nos livrar da revolta ou da ideia de por que Deus está permitindo isso, da injustiça. Mas causa e efeito nos lembra que precisamos trabalhar algo que não foi finalizado antes. Então, se antes nós tivemos um relacionamento difícil com um filho no passado e esse filho agora reencarna como genro, nós precisamos de aprender a lidar, a trabalhar com essas dificuldades, né? Porque se a gente alimentar a antipatia, né? Aumentar a rivalidade, isso muitas vezes nos coloca numa situação pior. Então, nós precisamos buscar usar o nosso racional, olhar as qualidades que cada um possui, porque todos nós possuímos qualidades, ninguém é isento delas. Mas observar onde estão as dificuldades no meu relacionamento. Existe algo que eu possa mudar para ter um relacionamento melhor? Sim. Se não existe, ou se eu vejo uma questão de mau caratismo e tudo mais, né? Aí a ideia é outra, né? A ideia é sempre a gente dialogar, é sempre a gente fazer preces, pedindo para que haja uma interferência, sim,
para que nos ajude a lidar com aquela situação. Mas nós temos um livre-arbítrio. Nossos filhos têm livre-arbítrio. Não somos nós que escolhemos nossos genros e noras, são nossos filhos, né? Então, o que nós podemos fazer? Dialogar, buscar, esclarecer, melhorar, mas sem aquele viés da difamação, do ódio, da inveja, né? Isso é respeitar a lei de causa e efeito, tá certo? Então, Emmanuel fala que sempre que nós estivermos com crises, lembremos da lei de causa e efeito, porque assim nós sairemos de um patamar de revolta para um patamar de ação que vai renovar, refazer, modificar a situação em que eu me encontro. E aí, Emmanuel fala: reflitas na necessidade do burilamento espiritual e pensa na lei da renovação. O que é a lei da renovação? Nós estamos constantemente nos renovando, constantemente aprendendo, constantemente evoluindo. O que é o burilamento espiritual? O que é um buril? É aquilo que vai, né? Aquela ferramenta que vai ali exercer uma função importante de dar forma a uma figura de arte, né? Muitas vezes é aquela ferramenta que vai trazer o brilho para algo que está sem brilho. O que é o nosso burilamento espiritual? É trazer a luz que se encontra oculta em nós, para que a gente brilhe, como Jesus nos pediu, que brilhe a vossa luz. Então, nós precisamos de nos nutrirmos daquilo que permita o nosso burilamento espiritual. E normalmente, o que é isso? É a oração, é um diálogo bom com uma pessoa amiga, é um esclarecimento, é uma palestra, é um livro bom, né? É um passe. Se eu sou católico, é ir em uma missa, me renovar nas energias. Então, o burilamento espiritual é tirar do meu ser aquilo que ainda ofusca a minha luz, porque todos nós somos sementes de luz. Até mesmo um traficante, um bandido, ele é filho do Pai, então ele tem a semente de luz. A pessoa que aos nossos olhos parece má, ou parece sem conserto, é uma pessoa cuja luz divina está muito escondida atrás das criações de ódio que essa criatura teve, né? Então, Emmanuel fala que é muito importante, diante da crise, a gente lembrar que toda crise tem causa e efeito e que em toda crise precisamos aproveitar para fazer o nosso burilamento espiritual. Quer um exemplo? Se eu vou cuidar de uma pessoa que está momentaneamente doente e a pessoa é cheia de manias, tem 6 travesseiros na cama para dormir, e de repente no hospital não tem 6 travesseiros, aí aquela pessoa vai reclamar. Então eu preciso de buscar dentro de mim uma paciência e explicar várias vezes que ali não vai ter os 6 travesseiros, convidar a pessoa a fazer uma prece para que ela durma bem, né? Então eu vou exercitar a minha paciência. Isso é o quê? Um burilamento espiritual. Se eu estou diante de uma pessoa, né, que está numa crise de pânico, eu conseguir dialogar, ajudá-lo a respirar e, de repente, dar o medicamento correto que naquela hora tem que tomar, então eu estou exercitando o meu burilamento espiritual, onde eu deixo de focar em mim completamente, foco no outro e realizo alguma ação no bem.
Quando eu faço o bem para o outro, mesmo que eu não queira, esse bem vai refletir em mim, né? Quando eu planto bem na minha relação com alguém, esse bem vai refletir em mim, né? Então, Emmanuel fala que a lei da renovação, o que é a renovação? É a mudança. O que é a gente podar uma roseira, uma planta, uma samambaia, uma árvore? É renovar a força. Cortar o cabelo é renovar o cabelo, a força. Então, isso traz para nós prodígios de paz e vitórias sobre nós mesmos. Ou seja, quando nós nos burilamos, quando nós deixamos de ser queixosos diante das dificuldades, das crises que surgem, quando nós nos propomos a nos burilar espiritualmente, a tirar a luz que está escondidinha para fora, a luz da paciência, a luz da compreensão, a luz da caridade, a luz do amor, então eu vou trazer para mim a paz e a vitória sobre mim mesmo. Ou seja, eu estou vencendo, não é o outro, eu estou vencendo a mim. Olha que importante isso, né? Estou vencendo a mim. E aí, neste momento, nós tomamos uma decisão interna de aceitação. E aceitar de uma forma construtiva e não passiva. Ai, Deus quis que eu falisse, então agora eu não sei lidar com a vida. Não. Então, se você faliu, construtivamente, aprenda o que você fez que te levou a isso, para que você possa mudar essa história. Para que você possa não falir novamente, né? Se eu construí a varanda da minha casa e no primeiro vento a telhado foi embora, não é castigo, é um aprendizado para que eu aprenda a fazer telhados de varanda. Não é verdade? Bom, isso tudo o primeiro parágrafo que a gente refletiu, né? Capítulo 22, renovação em amor, ceifa de luz. Vamos à segunda parte. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso próprio proveito. Olha que interessante isso aqui, né? Olha só. Então, se nós conseguimos perceber que para tudo há uma causa e efeito, se nós conseguirmos nos burilar espiritualmente diante das crises que ocorrem, se nós conseguimos nos renovar após a dificuldade, então nós passamos a aceitar e vamos construtivamente vivendo as experiências que nós adquirimos. Isso é uma integração profunda com as bênçãos da vida. Porque às vezes a gente acha que a bênção na vida é ter uma saúde 100%. Então, se a saúde está 70%, eu não enxergo mais nada de bênção. A bênção é uma situação financeira sem nenhum problema, então se não está assim, eu não vejo a minha vida financeira como bênção. Às vezes a nossa expectativa é de sempre achar que não é 100%, não interessa. Lembram-se daquele programa 8-800? Né? Pois é bem isso. Ou nós achamos que somos 8, ou nós desejamos 800. Então, o 15, o 14, o 26, o 38 não valem. É 8 ou 800. Né? E não é assim. Nós precisamos de saber que, diante das inúmeras
inúmeras tarefas que Deus nos confiou em uma vida nessa vida, algumas vão ser muito mais tranquilas para que eu possa realizar. Outras vai ser muito difícil e demanda de uma boa vontade minha mesmo, né? E outras eu vou fazer de uma forma que nem vou perceber que estou fazendo. Mas o que a gente não pode esquecer? Ter uma audição de 70% é uma benção diante do que tem 50%. Ter 30% de audição é uma bênção diante daquele que é totalmente surdo. Ter uma mesa com a comida é uma bênção diante de quem não tem nada. Mas é claro que vão haver pessoas que vão ter uma mesa que eu gostaria de ter naquele momento. Porque a vida é assim. Eu olho para frente e vejo coisas que eu gostaria de adquirir, de ter. Eu vejo seres que conseguem ter a paciência que eu gostaria, pessoas que têm um letramento que eu gostaria de ter, de estudar. E olho para trás e vejo irmãos em situações complicadas. Aqueles que não enxergam, que não ouvem, que não falam, pessoas com provas difíceis. Às vezes, eu tenho uma dificuldade com um familiar e tem pessoas que nascem uma família toda complicada. Ele é menos amado que eu? Não. Ele está no momento em que ele é mais fortalecido e consegue aquele aprendizado mais difícil. Então, se for para me dar uma expressão numérica, né, ali para eu fazer, mais 2, menos 8, vezes 4, mais 15, menos 200, dividido por 14, eu vou saber fazer, né? Então, eu já adquiri um pouquinho de conhecimento, mas se alguém me vier com logaritmo, eu nem sei por onde passa. O que significa isso? Que eu tenho um preparo, mas eu não sou a pessoa mais preparada do mundo, então eu vou conseguir lidar com aquilo que eu já sei, né? Então, às vezes, eu venho nessa vida com total paciência, né? Mas eu posso ser uma pessoa com muitos medos, muitas inseguranças. Ou eu posso ser uma pessoa sem medo algum, né? Mas eu não suportar uma solidão. Então, todos nós temos qualidades, temos forças internas, todos nós. E quando a gente percebe as crises que chegam na nossa vida, sempre tem aquela reflexão que Emmanuel nos fala. O que eu posso fazer para mudar? E participar ativamente disso. Mas, se eu estiver integrado profundamente com as bênçãos da vida, aí eu preciso de considerar que é agora que eu preciso fazer o que a divina providência me confiou nessa vida, né? Hoje eu sou uma pessoa espírita, eu tive a oportunidade de fazer um curso superior, eu tenho a oportunidade de ter uma casa que me protege das intempéries, eu posso ouvir, ver, falar, então eu tenho muitas bênçãos. Diante das dificuldades e das crises que chegam, eu tenho muitos recursos internos se eu ativar meu botãozinho da gratidão para que eu possa lidar com as coisas. É claro que tem dia, todos nós temos altos e baixos. Isso é normal, né? Todos nós temos altos e baixos. Agora, o que acontece? A gente precisa de compreender que quando eu tiver mais baixo, eu preciso de buscar aquilo em que eu me agarro. Pode ser a oração, pode ser o diálogo com alguém, pode ser um processo terapêutico, pode ser uma música. O que me... Cada um sabe. Emmanuel torna a dizer, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Agora, tem problemas que nós nos causamos. Nessa época, no Brasil, o verão é chuvoso.
Se eu sair de casa às 10 da manhã e tiver um sol assim, pleno no céu, eu vou fechar todas as janelas. Porque pode ser que eu me atraso, eu não tenho horário para voltar e que venha uma chuva de verão. Então, aí, se você deixou todas as suas janelas abertas, se ventou, molhou seus papéis, molhou seu piso, sua televisão, Deus não enviou isso, não. Ele enviou a chuva, enviou o sol, enviou a inteligência para você fechar sua janela. Então, não é tudo que acontece na nossa vida que Deus enviou, não. Tem coisas que nós plantamos nesta vida e coisas que nós plantamos em outra vida. E adianta eu chegar em casa e ficar com raiva? Jogar a televisão no chão? Ou dar murro? Ou descontar chutando o gato? Não, não adianta. Eu preciso de renovar o meu aprendizado com amor. Eu chego em casa, nossa, gente, choveu, esqueci a janela aberta. Então, eu vou pegar o paninho, secar tudo, organizar. Aquilo que eu não puder recuperar, paciência, né? Agora, o que eu puder recuperar, eu vou recuperar. E o que é renovar em amor? É não ficar praguejando, xingando, irritado, mas é da próxima vez que eu for sair, eu vou falar, não, pelo sim, pelo não, vou fechar as janelas. Aí você sai e não chove. Ah, mas para que eu fui fechar essas janelas? Está um calorão. Não aprendeu a lição. Aí da outra vez, se você insistir em deixar as janelas abertas e chover, você vai falar, nossa, mas que bobeira que eu dei. Então, às vezes, nós aprendemos uma lição e não é para ser usada 5 minutos depois. Às vezes, a lição que a gente aprende é para ser usada bem depois, né? Todos esses conhecimentos nossos, de acordo com a nossa vida, com a nossa, com o nosso desejo de ser feliz, vão sendo plantados no jardim da nossa alma. Alguns florescem logo, outros demoram mais a florescer. O importante é não desistir, de estar sempre alimentando, sempre aguando, sempre ajudando, certo? Então, Emmanuel continua. Aceitação e paciência sem fuga ao trabalho são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste que estejamos sendo submetidos na vida. Olha que coisa fantástica. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, corresponde a metade do êxito. Porque se eu fico impaciente, começo a blasfemar, a xingar e a pensar tudo de negativo que existe, o que acontece? Eu baixo o teor vibratório. E aí eu vou comprometer o meu êxito. É fácil isso, gente? Não. É dificílimo, dificílimo. Às vezes a gente, no meio do caminho, a gente percebe que a gente está sendo insano. E nós precisamos parar e recuperar a nossa voz interna, o nosso desejo de ter um sucesso naquilo que a gente está fazendo. Né? Às vezes é no momento que você está terminando de confeitar um bolo que você dá um esbarrão e tira uma lasca. Vai adiantar blasfemar e tudo mais? Nada, vai só juntar gente que quer bagunçar. Precisa de fazer o quê? Nossa, vou tentar remendar da melhor forma possível. De repente você coloca uma flor, faz alguma coisa, né? Ajuda ali. Né? Então, guardem bem isso. Aceitação e paciência. O que é aceitar? Não é aceitar de forma passiva, é aceitar mudando, renovando, fazendo o melhor, né? Sem fuga ao trabalho, porque tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho, gente. Cuidar de uma planta, cuidar da higiene, sustentar uma amizade com pessoas desconhecidas e travando essa amizade, sustentar uma amizade com familiares, sustentar uma boa convivência na vida, ter
a responsabilidade, a assiduidade, a presença nos nossos compromissos espirituais, né? No nosso trabalho, estar sempre no ritmo de trabalho bacana, dá trabalho. Nós não podemos fugir ao trabalho. Nós podemos diminuir o ritmo e aumentar o ritmo de acordo com o que a gente está dando conta, mas sair do trabalho, impossível, tá? E Emmanuel continua aqui. Se qualquer tempo... Só um minutinho, gente. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate, para reajuste, todo dia também é oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir e reerguer. Gente, que fala maravilhosa essa do Emmanuel, toca os nossos corações. Se qualquer tempo é tempo de chegar um resgate, uma prova, uma expiação, um reajuste com alguém, também, todo dia, é oportunidade da gente recomeçar. Porque se você finda um resgate, você está recomeçando de uma forma diferente. Se você aceita um reajuste, você está reaprendendo com outro método. Instruir a você, ao outro, porque nós somos evangelhos vivos. E às vezes a gente escorrega, né? Mas o outro que me vê vai estar me vendo como um evangelho vivo. E todos os dias é oportunidade da gente reerguer, seja de um problema físico, seja de um pensamento negativo, seja de uma ideação suicida, seja de um medo, nós temos a capacidade de nos reerguermos. Sozinhos? Não, não disse isso. Mas para que eu possa reerguer, eu necessito da ajuda. E a ajuda que for necessária. Então, se é o medicamento do meu psiquiatra, é ali que eu vou me apoiar. Se é a minha terapia, também ali. Se é melhorar as regras da casa para que possam viver harmonicamente, então vamos mudar as regras da casa. Né? Se é mudar a planta de lugar que vai trazer vida para ela, vamos carregar o peso do vaso, dividindo com outra pessoa, com quem for necessário para dar vida a ela. Uma coisa é certa, se nós estamos numa posição, num local, sem receber luz, o sol da vida que vem do Pai, se nós estamos sem respirar, se nós estamos sem vida, fica difícil. Então, nós precisamos mudar de posição, mudar o olhar, mudar os nossos desejos para que a gente possa se reerguer, recomeçar, reaprender. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Nossa, gente, como isso aqui é verdade, né? Nós temos uma obrigação. Quem aqui nunca fez bonequinho com arroz, feijão, cenourinha, bifinho para as crianças, né? É uma obrigação dar o alimento para as crianças? É, mas você dar um toque de carinho é muito bom, né? Então, tem locais que a gente pede a comida e que vem um bilhetinho escrito, amor, obrigado por escolher a gente e tal. Gente, eles são obrigados a fazer isso? Não, eu paguei X, vai vir uma marmitex, ou vai vir o meu pão, sei lá. Mas esse ato de carinho, de lembrar que você é importante, toca os nossos corações. E eu não posso ser insensível de olhar aquilo ali e falar assim, ah, que besteira, para que isso? E rasgar. Não, eu preciso de mudar o meu olhar. De enxergar quando as pessoas não têm obrigação de colocar no cumprimento do dever um mimo para as nossas almas. Não é verdade? Então, é muito interessante que tem um local aqui que a gente pede um sanduíche.
mas vem balinha com gratidão. Eu paguei pela balinha? Não. Pelo bilhetinho? Não. Então a obrigação está cumprida, mas nós acrescentamos amor, e isso é muito bom. Então eu preciso de ligar para a empresa que cuida da água e esgoto aqui? Vou ligar? Sim. Preciso de ser grosseira? Não. Preciso de ligar? Preciso. Porque senão eu vou acreditando que todas as vezes que eu tiver um grito, uma empáfia, uma superioridade, eu consigo as coisas. E não é assim. Eu posso até conseguir com rapidez, mas eu vou conseguir também um monte de vibração ruim para o meu lado. Então, nós precisamos de colocar amor, não é aquele amor que, ai, coitadinho, né? A pessoa, estou aqui na rua, a pessoa levou meu celular, tal. Não, eu vou fazer o BO, eu vou fazer o que é possível, né? Mas eu não preciso de chegar numa delegacia berrando, criando caso, ocupando ali as pessoas que estão trabalhando pelo roubo do meu celular. Entende? Onde que eu posso colocar amor? Né? Quando eu falo um bom dia no elevador, quando eu cumprimento alguém quando eu chego no mercado, quando eu vou fazer uma pergunta para uma pessoa ali no shopping, boa tarde, boa noite, bom dia, sabe onde fica a loja tal? Muito obrigada, né? Quando o caixa do supermercado devolve o troco, ou o cartão, ou notinha, muito obrigada, tenha um bom dia. Isso é acrescentar à nossa obrigação um dedinho de amor, né? Que nós possamos valorizar as pessoas que lutam todos os dias, colocando amor nas nossas vidas. E tantas vezes a gente não reconhece, não agradece. E que tomara que a pessoa não deixe de existir neste plano para que a gente possa perceber a importância dessas pessoas na nossa vida. São muitas pessoas assim importantes. Então vamos reconhecer a importância dos outros e vamos plantar felicidade, porque quando eu levo a felicidade para o outro, a lei de causa e efeito me traz essa energia da felicidade de volta. E finalmente Emmanuel termina dizendo: onde estiveres e como estiveres nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Onde estiveres, como estiveres, independente da dificuldade que você esteja passando ou das dificuldades, busca levar serenidade ao teu espírito, para que você possa mais facilmente entender que o amor cobre multidão de faltas. E isso nós podemos conquistar a desejada paz e a libertação. Muitas vezes a gente não entende, sabe? Eu vou contar uma história rápida para vocês, eu não sei se eu já contei. Cerca de uns, nossa, quase 20 anos atrás, quando eu me mudei para cá, eu precisando de uma ajudante para trabalhar, eu morava num apartamento e chegou uma menina que ela não tinha muitas referências, mas ela estava precisando muito de trabalhar, né? E ela precisava de trabalhar para dormir e tal. Aí eu olhei a ficha, né, assim, que a gente sempre olha, né, se tem alguma ocorrência, alguma coisa, não, tudo bem. E ela precisava de trabalhar e eu resolvi dar uma chance para ela. Uma moça jovem, dos seus 18, 19 anos, por aí. E aí eu comecei a perceber que tinha algumas coisas lá de casa que estavam sumindo. E aí foi aniversário da minha filha e ela ganhou um vestido, ganhou
um chinelinho havaiano lindo, ganhou um cartãozinho bem bonitinho, daqueles que abre assim, desenhadinho da amiga dela, e essas coisas sumiram. E ninguém foi lá em casa, né? Um dia para o outro. Aí eu peguei e consegui dar uma olhada para ver. Olhei a casa inteira, mas não olhava no quarto dela, porque eu achava que seria um desrespeito. Mas aí eu pedi para ela abrir as coisas. Falei, eu estou procurando, procurei tudo, eu vou te pedir isso. E estava tudo lá. Gente, mas tinha guardanapo, tinha esses palitinhos de comida chinesa, tava a calça, tava o vestido, tava relógio, tava muita coisa nas coisas dela. Aí eu falei para ela, falei, nossa, eu tô tão triste, porque assim, se fosse por mim, você poderia trabalhar aqui por anos, mas agora eu não posso deixar que você continue trabalhando aqui comigo, né? Aí eu chamei uma vizinha, né? E já fiz o acerto dela e eu falei com ela, falei para ela, falei, olha, não é o valor material, mas assim, é essa coisa de eu te considerar uma sobrinha e de repente você está fazendo isso. Então eu te digo o seguinte: procura ajuda, porque se você não procurar ajuda, se você não for no médico, você tem que falar que você dá essa vontade de pegar as coisas. Porque senão você não vai parar em emprego nenhuma hora, você pode ser presa, né? E eu não desejo isso para você. Mas isso eu falei com ela, eu estava tão triste, tão emocionada, que eu falei chorando. E aí ela pediu-me um perdão, tal, falou que ia trazer as coisas que estavam na casa dela, que ela já tinha levado, que eu nem tinha visto. Falei, não, não quero que traz nada. Ah, mas isso aqui eu vou devolver. Eu falei, não, pode levar tudo isso com você, não quero não. E aí ela foi embora. Aí avisei o porteiro, né, que não podia mais subir, aquela pessoa que não trabalhava mais para mim, tal, porque eu tinha criança em casa, pequena, então eu tinha medo, né, também, sei lá, né. Aí, para minha surpresa, eu penso, aí é onde eu falo para vocês, né, às vezes a gente precisa de ajudar o outro, né. E aí, um ano depois, mais de um ano e meio depois, o porteiro me interfona falando que a fulana estava ali querendo subir. Aí eu falei assim: pode subir. Aí eu chamei a minha vizinha, né, e recebi ela na sala. Aí ela falou assim: que eu vim aqui para te agradecer. Se não fosse você, eu já tive momentos que eu tive vontade assim de sumir, porque é uma vontade imensa de pegar as coisas e eu pego mesmo. Tanto faz ser um relógio de ouro quanto um palito de fósforo. E aí ela foi diagnosticada com cleptomania. Aí foi medicada, foi para terapia individual, para terapia de grupo, e ela estava felicíssima, porque já tinha mais de 3 meses que ela não pegava nada na casa de ninguém, nem dela, nem de nada, né? E ela foi me agradecer. Se a senhora não tivesse me falado, se a senhora tivesse, né, assim, me punido sem me orientar, e a senhora viu que ali tinha uma doença na minha alma, né? Aí eu fiquei muito feliz por ela. Ela guardou tudo que ela pegou lá de casa, né? Ela levou na sacola de novo, ela não usou. Eu falei: não, eu estou te dando como presente. Agora é um presente para você. Então, isso aqui tudo te pertence, é um presente para você. Mas, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes é muito difícil para a gente se deparar com situações em que a gente imagina algo que de repente não se constrói. Mas para mim foi um aprendizado muito grande, porque aquela menina, se eu fosse pensar num momento assim de raiva, instantâneo, eu poderia pensar que ela fosse uma ladra, mas ela não era. Ela era uma doente, né? Porque ela não pegava, como eu falei para vocês, coisas de valor, ela pegava guardanapo, pegava coisas assim que não tinha nada a ver, sabe? Então essa foi uma experiência que tocou meu coração, meus amigos sabem, eu já contei, mas assim, eu acho que ela foi renovada pelo amor, porque ela percebeu que ela tocou a minha alma com uma tristeza profunda,
ao perceber que eu dei para ela a chance do trabalho e que ela não validou, né? Então, ela ia terminar mais um período para depois procurar um outro trabalho. Ia fazer o tratamento sempre, né? Mas que coisa maravilhosa isso, né? Claro que não são todas as pessoas que têm uma doença, claro que tem pessoas que têm uma doença da alma, claro que tem pessoas desonestas, sim, mas eu estou dizendo que às vezes a forma da gente falar pode tocar o outro, né? A mesma coisa quando você vai. Outro dia, né? Eu fui comprar umas coisas que era para minha mãe. E aí eu falei para a pessoa, estou comprando para minha mãe está com 87 anos, isso aqui é para minha mãe e tal. Ah, não, então espera aí. E embrulhou de uma forma tão bonitinha, tão diferente. Aqui, ó, pessoa idosa gosta desse tipo de papel, de embrulhinho e tal. Gente, fiquei comovida com a menina. Então, tem muita gente que nem percebe, mas renova a vida da gente com amor. A gente às vezes está deitado na cama e sem pedir alguém falar, sua água deve estar quente, deixa eu trocar, né? São gestos que nós nunca deveríamos esquecer, porque nessas pequenas atitudes a gente renova a nossa vida. E aí eu preciso de olhar para a pessoa, porque a pessoa não tem a obrigação de trocar a minha água para eu estar sempre com água geladinha. Mas isso é amor. E eu preciso mesmo, na minha mais profunda dor, achar um muito obrigado do fundo da alma para falar com aquela pessoa. Um muito obrigado com voz de gratidão. Essa é a lição da noite de hoje. Renovação com amor. No início desse ano, vamos buscar renovar as nossas rotinas. Vamos buscar nos amar um pouquinho mais. Não vivermos apenas para trabalhar, pagar boleto. A vida é mais do que isso. Vamos cuidar do nosso espírito. Vamos cuidar daqueles que merecem cuidado, sim, mas vamos separar um tempinho para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa alma, para cuidar da nossa tranquilidade, da nossa paz interna. Isso que eu desejo para todos nós. Vamos fazer a nossa prece? Pai de infinita bondade, Pai tão justo, tão bom para conosco, obrigada pela vida que o Senhor nos deu. Obrigada pelo nosso corpo perfeito. Obrigada por tudo que o Senhor sempre cuidou de nos dar a oportunidade da evolução, a oportunidade de reparar os nossos erros, as nossas faltas, a oportunidade do recomeço diário, com o exemplo do sol, das estrelas que diariamente surgem, renovando o nosso dia e a nossa noite. Obrigada, Pai, por ter enviado Jesus a este nosso mundo terrestre. Obrigada, Jesus querido, por tê-lo como mestre, farol e guia das nossas vidas. Obrigada, Mãe Santíssima, por nos acolher e nos proteger. Protege, Mãe, todos os nossos queridos. Protege a todos nós. E que a energia da força, da gratidão, do desejo de cumprirmos as nossas missões aqui neste plano, possam ser maiores do que os nossos medos, do que os nossos pensamentos em desequilíbrio. Que possamos assim nos conectarmos a essa luz que vem do alto e sentirmos que Jesus coloca suas mãos luminosas sobre a cabeça de cada um de nós, renovando as nossas energias, cuidando de cada uma das nossas células
e que a cura da nossa alma possa ir sendo diariamente, momentaneamente, sendo processada através dos novos aprendizados de amor. Jesus querido, abençoa e protege os nossos lares, os seres vivos que habitam conosco, as nossas plantas, os nossos familiares, as pessoas que trabalham conosco, os nossos pets de estimação. Abençoa, Jesus querido, a nossa família espiritual, a nossa família consanguínea. Abençoa os nossos familiares e amigos encarnados e desencarnados. Protege, Jesus, a todos nós com a tua luz e dai-nos a força necessária para continuarmos este caminho de aprendizado. Dai-nos a força necessária para resistirmos ao mal e para plantarmos o bem nos nossos corações e nos corações de todos aqueles que nos cercam. Abençoa a nossa semana, abençoa a nossa noite, o nosso sono, o nosso descanso. E que sejamos assim, plenamente confiantes de que jamais, em momento algum, estivemos, não estamos e nunca estaremos sozinhos. Com esta prece, nós finalizamos o nosso momento de estudo e oração. Que assim seja. Amigos queridos, uma excelente noite para todos. Quarta-feira, 20 horas, estaremos aqui juntinhos. Mais uma reflexão do estudo e oração. E depois, na semana que vem, recomeçamos um novo ciclo. Muito obrigada pela presença, pelo apoio, pela participação, pelas vibrações maravilhosas que vocês enviam para todos nós e que nós possamos, assim, dar continuidade à nossa caminhada evolutiva de mãos dadas. Que bom sermos coleguinhas dessa caminhada, né? Sigamos juntos e que Deus nos abençoe. Até quarta-feira às 20 horas, se Deus quiser e Ele há de querer. O meu abraço fraterno, meu muito obrigada.